aí estou aqui com uma missionária, quero que ela se apresente. Meu nome é Daniele Thaís, né? Sou missionária da comunidade Canção Nova, graças a Deus. Esse é o meu 4º ano na comunidade e é uma alegria poder estar aqui nesse encontro Provocação, né? Porque a gente vai aprendendo que a maior propaganda, né? O maior chamado é a nossa vida, né? Então é uma alegria poder testemunhar com a minha vida também a alegria de ser de Deus, de servir a Deus. Isso mesmo. Gente, dentro do roteiro, a Mari, que me desculpa, acho que foi ela que fez o roteiro, ela fez várias perguntas para eu fazer para a Dani. Eu já cheguei assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Sobre a comunidade de Canção Nova, sobre a nossa história. Mas, como o inesperado é a regra da providência, como diz a Verinha, eu vou fazer umas outras perguntas para você. Tá bom, mas sem pressão, não me deixe nervosa não, viu? Senão não vai sair nada. Tá bom, pode ficar tranquilo, que eu vou falar sobre a sua vida. Ai, ótimo. Eu acho que ninguém melhor. Acho que ninguém melhor que você pode falar sobre a sua vida e contar. Porque, assim, quando a gente é convidado, quando a gente é chamado por Deus a uma vocação específica, a história da comunidade, da congregação, se mistura muito com a nossa história. Porque desde toda a eternidade, Deus já nos chamou. Então, a história da comunidade Canção Nova, na casa da Dani, com a história da Dani, já fica ali entrelaçada e já existem vários pontos. E é isso que eu quero descobrir junto com você. Dani, conta pra gente. Primeiro eu vou fazer a pergunta do game. Ok, vamos lá, né? Seguindo as regras do jogo. Isso. Qual foi o ano que nasceu a Canção Nova? 1978. Parabéns. Gente, eu quero... Tem vocacionado aqui na plateia. Quem é vocacionado, levanta a mão aí. Se eu errar, eu tô no sal, porque vocacionado tem tudo na ponta da língua. Sempre estuda, tem ali um monte de livros para ler sobre a história da Canção Nova. Então, eu quero convidar você a bater uma salva de palmas para a Dani, que acertou, que foi em 1978 que aconteceu, nasceu a comunidade de Canção Nova. E que ano a Dani nasceu? 1993. Essa aí eu não tinha como errar. 93. Dani, como você veio parar aqui na Canção Nova? Olha, eu sempre fui, né, de movimentos da igreja. Sempre fui, sempre participei. Em 2011, eu saí da minha cidade, de Paulo Afonso, na Bahia, para morar em Aracaju, para fazer faculdade. E aí, em 2013, depois de ter, né, me distanciado do Senhor, de perdido aquela intimidade, o meu coração começou a desejar retomar, né, viver mais uma vez aquilo que era a minha intimidade com o Senhor, que eu vivia na Bahia, nos grupos de oração e tudo mais. E aí eu conheci o grupo Jovens Sarados na Canção Nova e foi ali que eu encontrei, na Canção Nova, uma unificação dos 3 grupos que eu fazia parte lá na Bahia. Aí, a princípio, eu fiquei impactada, né, com o estilo dos Jovens Sarados. E um mês depois eu falei assim, eu quero fazer vocacional, mas estou sendo muito impulsiva, porque acabei de chegar aqui, eu tenho que esperar o tempo passar e ver, né? Aí segurei a onda. Aí 8 meses depois eu fiz o Maranatá, e ali o Maranatá foi essa resposta de Deus para que eu desse o passo. E aí eu comecei a fazer o caminho vocacional em janeiro de 2014. Dani, na pregação do Tiago Marcon, ele falou que o Deus, né, quer um bem para nós, né? Mas que nós também trazemos muitos sonhos, muitos projetos, né? A gente conhece aqui, a gente sabe, a Dani é super inteligente, a Dani é super estudiosa e ela tinha um futuro promissor. Eu quero que você fale, tipo assim, o que você já fez e o que te fez largar tudo, deixar esses sonhos, deixar os seus projetos para vir para a comunidade Canção Nova? Bem, eu sou esforçada, gente. Eu gosto de estudar, mas eu sou esforçada. Exige disciplina, né? Eu sou formada em farmácia pela Universidade Federal de Sergipe e eu fiz também graduação sanduíche nos Estados Unidos. Então, eu passei 1 ano e meio cursando a faculdade de PhD em farmácia nos Estados Unidos. E o fato de ir para lá foi a realização de um sonho, mas foi também um pretexto de Deus para afirmar a minha vocação. Porque antes eu fazia para o segundo elo, porque eu tinha medo, né, de deixar. Eu morava em Aracaju, vai que meu pai mandasse voltar para a Bahia. E eu não sabia da realidade do matrimônio dentro da comunidade, no núcleo. Então, trazia isso muito forte dentro de mim. Mas, estando nos Estados Unidos, eu fui descobrindo que Deus me chamava para o núcleo, e não
para o segundo elo. Então, quando eu voltei para o Brasil... Foi nos Estados Unidos que eu discerni a pertença, se era segundo elo ou se era o núcleo. Foi nos Estados Unidos. E como foi isso? Olha, eu fui adorar... Essa história é engraçada. Eu fui adorar Jesus e os americanos, eles adoram de uma forma contemplativa, né? Quietinho lá, no silêncio. E a gente aqui é renovação carismática e tal. Aí eu cheguei diante de Jesus, comecei a orar em línguas. Aí chegou uma senhora perto de mim e falou assim: moça, você está bem? Eu, yes, I am. Aí ela, então, fica em silêncio, né? Be quiet. Aí eu, tá bom, desculpa. Aí fiquei ali. Aí, conversando com Jesus, ele me colocou uma palavra no coração, que é a palavra da minha vocação, Marcos 10, quando diz que, Pedro fala, né? Eis que deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus fala, aquele que deixa pai e mãe receberá 100 vezes mais com perseguições. Eu guardei essa palavra e, ao longo do ano, eu morei com muçulmanos, eu vivi com brasileiros ali que eram homossexuais, com casais que não tinham o sacramento do matrimônio, mas viviam juntos. E eu fui vivendo, ao longo do ano, várias perseguições por permanecer de fé, por conta da minha fé, né? Permanecer de pé. Então, eu fui descobrindo ali essas perseguições e o meu coração pulsava por isso, por deixar tudo. Não dava para eu estar ali junto com todas as pessoas e ser também de Deus. Não, Nosso Senhor me queria inteiramente. Ali eu discerni que a minha vida era para ser totalmente doada. Para da hora que eu acordasse, até a hora que eu fosse dormir, tudo o que eu fizesse estivesse em vista da evangelização, da salvação das almas. E, de fato, acontece aqui, né? Porque até o nosso sono é em prol da evangelização. Sim, e foi fácil, assim, Deus falou com você e você já resolveu se entregar completamente a Ele, ou não? Você ainda teve algumas lutas. Porque, assim, quando Deus chama, né, vem essa força, né, propulsora dentro de nós que a gente quer largar, deixar tudo, deixar os nossos sonhos. Mas aí a gente começa o caminho vocacional, pelo menos comigo aconteceu isso. E aí a gente vai fazendo as contas, né? E aí eu lembro que quando eu vinha para a Canção Nova, para o encontro vocacional, eu falava, nossa, aqui é o meu lugar, e é aqui que eu vou ser feliz e tal. Mas quando eu voltava para minha casa, eu falava, gente, mas eu posso ser feliz aqui. Como foi isso com você? Você sentiu, depois dessa adoração, você já quis entregar, já teve toda a certeza, ou não, você também viveu algumas lutas? Sim, eu vivi lutas, né? A gente vive lutas de modos diferentes, né? Porque o chamado é bem particular. Então, quando eu conheci a Canção Nova, eu conheci através dos Jovens Sarados. E o Jovens Sarados, ele bebe do carisma Canção Nova. Então, isso já foi ficando muito solidificado dentro de mim. O estilo de vida de Jovens Sarados, a gente chama assim, né? Então, quando eu decidi dar um passo de fazer o Redão em 2014, no Redão, Nosso Senhor falou assim para mim, que Ele sempre ia me dizer sim, e que dependia somente de mim. E aí, em julho de 2014, eu recebi uma confirmação da graduação sanduíche, que eu tinha me inscrito em 2011. E aí eu falei assim, isso é uma tentação, é para me tirar do caminho vocacional, isso aqui é para que eu deixe a minha vocação de lado. Mas os missionários foram me ajudando a compreender que Deus poderia, no futuro, se utilizar daquilo que Ele estava investindo na minha vida. E aí, com sofrimento, com dor, né, mas também com ousadia e coragem e esperança, eu pedi um espere. Aí fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos e voltei. Em 2016, eu voltei com aquela passagem, né, de Jó, que falava no meu coração, Deus deu, Deus tirou. Então, seriam esses 2 anos que eu iria experimentar disso. Aí, no meio desses 2 anos, eu me apaixonei, entrei num processo de pedir para voltar para o segundo elo, recebi um casal que iria acompanhar a mim, o rapaz que eu estava apaixonada, e foi um furdunço. Foi um negócio na minha cabeça que vai ser agora que eu não vou ser mais do núcleo. Mas eu vim para um acampamento aqui e eu falei assim para Jesus, Senhor, se não for vontade tua esse relacionamento, que esse rapaz dê para trás, porque eu vou com tudo para frente, porque eu gosto dele, ele é santo, é de Deus, nananã, queria viver esse namoro santo, né? E aí o rapaz chegou para mim e falava que não estava pronto, né? Aí eu quase infartei, né? Sofri bastante, mas entendi e colhi como de Deus. Então, assim, em momento nenhum eu tive dúvida. Isso não quer dizer que não tenha sido exigente, que não é exigente até hoje, né? Eram os meus sonhos. Eu tenho um sonho de conhecer o mundo, né? Eu fui morar fora do país e depois que eu experimentei isso era só o que eu queria. Mas Deus me chama a uma comunidade que comporta também essa realidade. E isso nos faz perceber isso, gente. Deus, ele não anula os nossos sonhos. Aquilo que Deus coloca no nosso coração, se for para a nossa santificação, se for para o bem do reino, ele nos dá a chance de realizar também. Né? Então, eu fui vivendo essa experiência de deixar, sim, a minha família,
a minha mãe, a faculdade também, que tinha um sonho de, dentro do ambiente profissional, de crescer em certas realidades. E isso foi sendo também ofertado a Deus. Uma coisa que eu fui percebendo é que a gente nunca vai deixar de sonhar. A gente sempre que realiza um sonho, tem outro em vista e outro em vista, mas é muito mais bonito a gente deixar de sonhar os nossos sonhos para sonhar os sonhos de Deus, né? É mais gratificante. Isso mesmo. Acho que a Kátia tem alguma interação aí com a gente. Não? Mas vai entrar, Kátia? Tem alguma pergunta, Kátia? Acompanhando, né, toda a história da Dani, eu também tenho, né, a minha história, as exigências, porque é isso mesmo que acontece. E ela não para, né? Não foi um deixar tudo lá e depois acabou, não. É um deixar todos os dias, porque a vocação é isso que acontece. Regiane também. E quando vocês iam partilhando, no @vocacionalcn, @vocacionalcn, tinha uma pergunta sobre idade. Então, se você tem alguma pergunta para fazer para a gente, você pode colocar lá no nosso Instagram, @vocacionalcn, que à tarde nós teremos um plantão Tira Dúvidas. Tá joia? Então, à tarde nós teremos um plantão Tira Dúvidas. Então, você que quer saber qual é a idade, né, para poder fazer o vocacional, o que é esse segundo elo que a Dani estava falando, então você pode enviar para a gente, @vocacionalcn. Isso mesmo. Dani, na música tema fala, né? Não olhar com tristeza para o que deixei, mas olhar com gratidão para tudo, né, que eu já ganhei. Como é isso na sua vida? É tão bonito porque é a concretização daquilo que é a palavra que Deus me chama, 100 vezes mais. Olhar com gratidão para tudo que eu já ganhei. Deus me dá 100 vezes mais irmãos, né, missão, vidas para salvar. Então, é só gratidão a Deus por Ele me fazer digna de servir e de contribuir na construção do reino. Agora, para encerrar esse momento, dá aí uma dica para quem está aí em dúvida se deve seguir ou não a voz de Deus. Se jogue no abismo, se lance na vontade de Deus e venha ser feliz na Canção Nova, minha gente.